Vamos para mais um encontro transformador com o tema Deixa Doer, é pra crescer. A série novinha que chegou aqui, Crescimento. Então, você quer crescer? Vai doer, né? Não tem jeito. Quando a gente fala sobre crescimento, automaticamente nós também estamos falando sobre dores. E trazendo aqui, né, para o contexto geral da nossa vida. Enquanto a gente está se desenvolvendo, existe um cenário aí por trás de tudo isso, muitas vezes conflituoso, muitas vezes assolador, né? Porque, gente, ninguém cresce em tempo de bonança, né? Em tempo de felicidade. Quando você está ali vivendo só coisas boas, e isso é muito bom, você, na verdade, fica ali distraído com tudo que está te acontecendo, né? Não te tira da zona de conforto, não te causa nenhum desconforto e a gente vai só vivendo porque aquilo dali é bom. Mas quando você tem que crescer, quando você tem que se desenvolver, você, por muitas vezes, se encontra em cenários de dores, em cenários que te incomoda de verdade, né? E isso tudo é um processo, porque crescimento é processo. Ninguém se torna grande do dia para a noite. É necessário passar pelas etapas do desenvolvimento até você atingir a maturidade necessária para estar posicionado em algo que Deus tem para a sua vida. Bom, será que uma criança pode pegar a chave de um carro e sair por aí dirigindo para chegar em determinado local? Qual seria o pai que faria isso? Você faria isso? Você daria a chave do seu carro para uma criança, para um adolescente? Não, porque ele ainda não tem a maturidade, ele ainda não tem a capacidade, o preparo necessário para chegar no destino, para conduzir um carro. E isso se aplica perfeitamente na nossa vida, porque por muitas vezes a gente quer pegar, né, entre aspas, a chave do nosso carro e já sair por aí dirigindo. Só que quando a gente não está apto para essa função, certamente a gente não vai chegar no nosso destino final. E o que eu quero falar para você, trazendo essa metáfora aqui, que a gente precisa respeitar o tempo necessário do nosso desenvolvimento. A gente precisa respeitar as etapas da nossa vida. Deus, ele tem um plano para cada um de nós, um plano perfeito. Deus, ele conta com cada um de nós para que ele exerça, através da nossa vida, o reino, né? Povoar o céu, fazer diferença na vida de outras pessoas, transformar vidas. Cada um aqui é útil do jeito que é. Deus conta com você do jeito que você é. Só que para você chegar no destino que Ele tem para você, nos planos originais que um dia Ele desenvolveu para você, quando você ainda estava lá no ventre da sua mãe, é necessário você passar por etapas do crescimento. Porque se você não tiver amadurecido, se você não tiver crescido, você certamente vai ficar pelo caminho. Você não vai ter desenvolvido estruturas para suportar o que Ele tem para você. Muitas vezes, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, nós deixamos de viver o que Deus tem para cada um de nós. E eu vou te falar, todas as vezes que nós estamos ali, do trajeto, né? Queria falar uma palavra aqui, mas a palavra me fugiu. Mas todas as vezes que nós estamos alinhados, né, com a vontade de Deus, estamos dentro ali do propósito dele, gente, é fato que nós vamos ser assolados, é fato que nós vamos ser, por muitas vezes, machucados. Porque o crescimento espiritual, o crescimento emocional, o crescimento pessoal, ele tem dessas coisas, né? Todas as vezes que você perceber
que você está sendo perseguido, que você está sendo injustiçado, né? Que você está sendo caluniado de certa forma, de uma forma injusta. Entenda que você está ali num processo de crescimento, às vezes portas que não abrem, coisas que ficam retidas, mas preste atenção, tudo isso tem um prazo de validade e é mediante o teu posicionamento. Quanto mais rápido você entender que você está em um processo de crescimento, mais rápido você vai ser conduzido ao destino final. Mais rápido você vai viver os planos e propósitos que Deus tem para você. Se você parar para analisar ali no contexto bíblico, você vai perceber que as pessoas que Deus traz como exemplos ali para fortalecer a nossa fé, pessoas que estão ali para nos mostrar que é capaz, elas passaram por diversas situações desesperadoras muitas vezes. Elas passaram por situações desanimadoras, mas elas não pararam pelo caminho, porque elas nos ensinaram que nós precisamos nos posicionar corretamente durante o nosso processo. Quem é que não lembra aqui, né, da história ali de José do Egito, aquele rapaz que foi vendido pelos irmãos? Ele tinha apenas um sonho, né? Era apenas um sonho, uma promessa. E daquele sonho, daquela promessa, tantas coisas aconteceram na vida dele para que um dia se cumprisse os planos originais que Deus tinha para ele. Mas será que aquele menino, com aquela estrutura que ele tinha, ele estaria apto a se desenvolver a ponto de se tornar um governador da nação mais importante da época? Se tornar o segundo homem mais importante da sua época? Onde ele foi usado para preservar a vida humana, onde ele foi usado para que a gente pudesse ter continuidade na vida humana e hoje estarmos aqui. Porque naquele tempo a terra foi assolada por uma fome, mas ele foi um instrumento de Deus para que a vida humana pudesse continuar. Então, às vezes a gente não entende que o nosso processo, né, de dor, o nosso processo de portas fechadas, o nosso processo de abandonos, de ver coisas injustas acontecendo na nossa vida, é um processo de crescimento. Porque, entenda uma coisa, Deus, ele é intencional. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele não é injusto, ele não te esqueceu e ele não te dá nada além do que você pode suportar. Tudo isso que você está passando é para que você crie raízes. É para que você esteja estruturado para receber lá na frente. Entenda isso. José, ele passou por diversas situações na vida dele para ir gerando crescimento nele. Porque o crescimento ele é gerado, né? Vamos pensar na gestação. Vamos pensar que você está gerando o teu crescimento, assim como uma gestação, né? Primeiro, aquela criança vai entrar ali no seu ventre e ela é chamada na Bíblia como uma substância informe, ou seja, não tem forma, né? Mas Deus, ele já conhecia até o último dia da sua vida, quando você ainda não tinha nada formado dentro do ventre da sua mãe. Era apenas uma substância informe. Mas é necessário respeitar as etapas do crescimento. Primeiro, vai gerar o coração. E aquele coração começa a pulsar, é o primeiro órgão gerado na vida humana. Daquele coração vai começar a se desenvolver o cérebro, a pele, porque a pele, e eu abro um parênteses aqui, preste atenção nisso, a pele, ela é desenvolvida junto com o cérebro. E você sabe por que a pele, ela é tão atacada quando você está emocionalmente abalado? Justamente por isso, porque as tuas emoções, elas são totalmente conectadas à sua pele. Por isso tantas dermatites, tantas manchas roxas, né? Tantas psoríase, tantas outras coisas aqui que é descarregado na pele quando você está emocionalmente abalado, quando o seu emocional não vai bem, quando a sua saúde mental não está bem.
porque o teu cérebro, ele é formado junto com a sua pele. Só para abrir um parênteses aqui. Então, se você está percebendo que a sua pele está sendo atacada por algo, você está cheio de manchas roxas, você está com coceira, você está com alguma dermatite, ou plurido ali, então entenda que você pode estar, sim, com o seu emocional abalado, necessitando de cuidados. Então, voltando aqui, cada etapa ali, cada fase, a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, a quarta semana, até chegar aos 9 meses ali, a criança ela está passando por etapas necessárias para o crescimento dela, para o desenvolvimento dela. E qual é o destino final ali daquela etapa da gestação? É o nascimento, nascer. Então preste atenção, você está sendo assolado? Você está sendo injustiçado? Você está passando por dificuldade, por conflitos aí na sua vida? Você está sendo gerado em crescimento. Mas a boa notícia é que todo crescimento gera um nascimento. Então, se sinta aí privilegiado com essa dor que você está sentindo e sem querer romantizar a dor, porque eu sei o quanto a dor ela é terrível na vida de um ser humano, mas é ela que vai ser o instrumento que vai te levar a desenvolver os recursos necessários para que você esteja apto a, pegar aquele veículo da vida e conduzir e chegar lá no teu destino final e viver as coisas que Deus tem para você. Então, quando José ele passou ali pelo Egito, que ele chegou lá como um adolescente, e ele foi passando por várias etapas na vida dele, ele estava sendo moldado, ele estava sendo preparado. Bem sabemos ali que a mulher de Potifar, ela vai ali o tempo todo tentar José, o tempo todo ela vai tentar fazer com que José toque nela, com que José caia ali na tentação, mas José é crente. E José ele se mantém firme ali dentro dos princípios, dentro dos propósitos dele, e ele não cai com aquela mulher, ele está correto, ele está justo, mas ainda assim, ele é mandado para a prisão injustamente. E muitas vezes nós nos sentimos assim, aprisionados, encarcerados emocionalmente, em alguma área da nossa vida, alguma coisa não se desenvolve, alguma coisa não vai para frente, mas assim como José, ele estava encarcerado para poder crescer. E ali ele ficou por 13 anos até que ele atingisse a estatura perfeita, que Deus pudesse contar com ele. Quando o Senhor viu que ele estava pronto, aí ele é tirado ali da prisão e vai diretamente para a função, para o desígnio que Deus tinha para ele. Quando aquele copeiro, ele sai ali da prisão e José pede para que ele se lembrasse dele lá com o rei, 2 anos se passam e aquele homem em profundo silêncio não fala de José, mas no momento certo, quando José estava pronto para exercer a função que Deus tinha para ele, aquele homem lembra de falar dele, E ali o rei ele tem um sonho e o copeiro lembra que José, ele interpretava sonho e lembrou de falar de José, e José foi o único homem daquele lugar que pôde interpretar o sonho do rei. Então ele estava pronto, ele estava apto, e ele começa a receber de Deus o que ele tinha que fazer. E ele é honrado. Então preste atenção nisso daqui. Esse tempo de dor é para o teu crescimento, mas tem honra lá na frente para você. Se você suportar a dor, se você aprender com a sua dor, se você crescer com o teu processo, você vai ser honrado. Porque tudo aquilo que é feito no secreto, e o secreto eu tô falando de intimidade entre você e Deus, lá dentro do seu quarto, onde ninguém vê. Se você está ali no secreto, fazendo a coisa certa, você vai ser honrado publicamente, porque Deus ele traz à tona tudo aquilo que é justo. Deus ele faz uma pessoa ser exaltada
simplesmente porque ela foi fiel, ela foi justa, porque ela se manteve firme durante o seu tempo de dor. Não desista. Não desista. Isso daí que está acontecendo na sua vida não é para te matar. A dor, muitas vezes, ela é como um deserto. A gente não vê solução, a gente não vê esperança, a gente se sente perdida ali naquele meio, mas essa dor vai te direcionar para o propósito. Então, deixa doer. É para crescer, é para você crescer, é para você se desenvolver. Aprenda com o que essa dor está tentando te ensinar, porque em nenhum momento o propósito dessa dor foi para te matar. Nenhum momento o propósito dessa dor é Deus falando para você que não se importa contigo. Nenhum momento o propósito dessa dor foi para fazer você se sentir inferior, se sentir menos do que o outro. O propósito dessa dor é para te fazer criar raízes que sustente essa árvore frondosa que você vai se tornar para viver lá na frente esses propósitos que Deus tem para sua vida. Gente, Deus ele não conta com pedra, Deus não conta com animal, Deus não conta com árvores, Ele conta com você. Ele conta com seres humanos. E existe um plano nesse contexto humano que tem que se concretizar, e é através da sua vida, é através da minha vida. Descubra o teu propósito no meio dessa dor. Por mais que você ache que é muito pequeno aquilo que você entende que você foi chamada para fazer, é o propósito que Deus tem para você. Então, se permita crescer, se permita se desenvolver, porque eu tenho certeza que coisas maiores você vai fazer lá na frente. Deus ele tem grandes coisas para você e essa dor é para te desenvolver. Sabe, primeiro, pensa que você com uma laranja na mão, você abriu aquela laranja. O que você encontra dentro daquela laranja? Sementes. Agora você já parou para pensar que dentro daquela sementinha, né, dentro de uma laranja tem várias sementes, mas eu tô falando apenas de uma semente. Uma semente. Aquela sementinha, ela tem o potencial de carregar dentro dela árvores frondosas que geram frutos. E esses frutos não é para ela própria consumir, porque eu nunca vi uma árvore consumir o próprio fruto. Não existe a mangueira que consome a manga. Não existe a laranjeira que consuma a laranja. Essa árvore, ela desenvolve frutos para que outros venham consumir aqueles frutos. Agora entenda isso aqui, o que eu quero falar para você. Antes daquele pé de laranja se tornar aquele laranjal, aquela laranjeira cheia de frutos, onde você se beneficia com aqueles frutos, ela era apenas uma semente pequenininha, mas carregava dentro dela a potencialidade de gerar uma árvore frondosa, cheia de frutos, onde outros iriam se beneficiar, onde ela iria matar a fome de outros. Não era para ela própria. E eu quero que você entenda nessa manhã, eu quero que você entenda que você é essa semente. Por mais que você ainda não tenha descoberto o teu propósito de vida, eu sei que você é uma semente que carrega dentro de si a potencialidade de uma árvore frondosa, cheia de frutos, para alimentar outros, para curar outros, para trazer saciedade para outros, para ser bênção na vida de outros. Você só precisa entender isso. E aquela semente, ela passa por um processo para ela ir se desenvolvendo. Vamos pensar. Pensa você cavando um buraquinho na terra, colocando a sementinha, tampando aquele buraquinho com a terra, todos os dias regando aquela terra, todos os dias cuidando daquele solo. E você começa a perceber os primeiros movimentos daquela semente rompendo, se tornando apenas aquele galinho verde para fora da terra. E todos os dias você continua ali, por meses, regando, jogando mais terra, jogando adubo,
E essa árvore vai crescendo. Essa árvore vai crescendo. Quando você percebe, você já está debaixo da sombra daquela árvore, se beneficiando dos frutos dela. Porque aquela árvore, ela cresceu. Ela passou pelas etapas do crescimento e ela chegou no destino final dela. E é exatamente isso, gente. É exatamente isso. Nós somos essa sementinha que precisa ser cuidada. A palavra vai dizer que Deus, ele é o responsável pelo crescimento, né? Mas não é ele que planta e não é ele que rega, né? A palavra vai dizer que um planta, o outro rega, mas é ele, Deus, que dá o crescimento. Então nós precisamos passar por essa etapa, nos permitindo extrair de dentro de nós o nosso melhor potencial, a nossa melhor versão, sem reclamar. Quer ver uma coisa que acaba com o teu crescimento, que te impede de viver o propósito de Deus na sua vida? É reclamar de tudo, se vitimizar por tudo. Para com isso, para de reclamar. Apenas se posicione para que você possa viver o extraordinário, porque o crescimento é Deus quem vai dar. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa adubar o teu solo. Você precisa estar posicionado. Quando as tuas raízes estiverem fortes, Deus, ele vai te levar para o próximo nível da sua vida. E entenda uma coisa. No processo do crescimento, isso aqui é muito forte, terão pessoas que irão te abandonar, terão pessoas que vão te trair, terão pessoas que vão te humilhar, terão pessoas que não vão acreditar em você e que vão fazer você desacreditar de você mesmo. Mas tudo isso faz parte do processo. Você está sendo abandonado, traído, humilhado? Tem pessoas falando aí pra você que você não é capaz, que você não vai chegar a lugar nenhum. Tem pessoas fazendo você se sentir inferior, dizendo que o teu lugar é apenas dentro de casa sem fazer nada, porque lá fora não tem espaço pra você. Isso é uma mentira. Mas tudo isso, se você olhar com um olhar de maturidade, você vai entender que faz parte do teu crescimento. Se você não der ouvidos para o que estão falando e fazendo com você, mas apenas se permitir crescer, você vai ver que com tudo isso que está te acontecendo, você vai estar pronto para viver o melhor tempo da sua vida, que Deus sabe a hora exata dele acontecer. Então, é fato que pelo processo do crescimento você vai sentir dores. Ninguém cresce sem doer. E se a gente pensar aqui no próprio crescimento humano, né, daquela criancinha que vai se desenvolvendo até chegar à estatura de adulto, muitas pessoas, a grande maioria, relatam dores enquanto estão crescendo. Dores chamadas dores do crescimento. Porque os ossos estão crescendo, estão esticando. Você está recebendo mais crescimento ali nos seus ossos, nas suas juntas, nas suas medulas, nos seus tendões. Está tudo ganhando proporções maiores. E não tem como ganhar proporções maiores e não doer. É isso que eu quero que você entenda. Vai doer. Vai doer. Mas é necessário. É crescimento. Se a gente parar aqui para analisar Jesus, até chegar ao propósito de vida dele, que era morrer na cruz, onde ele teria que ter condições de suportar aquele dia, onde a gente percebe que antes dele ser crucificado, ele chegou a clamar ao Pai: se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque pela vontade dele, humana, porque ele foi homem, ele não beberia daquele cálice. Mas ele sabia que tinha um propósito a ser cumprido.
E se ele não tivesse passado por todas as etapas do crescimento como homem humano que ele foi aqui nessa terra, ele poderia não suportar o propósito que ele tinha que cumprir, que era a crucificação. Então Jesus, ele foi se desenvolvendo ali, ó, em crescimento de dores, dia após dia. Lá em Isaías vai dizer que ele foi um homem de muitas dores, ele foi um homem rejeitado, ele foi um homem humilhado. Imagina, até a própria família dele desprezava, a própria família dele não acreditava, tinha inveja. Quantas pessoas traíram Jesus, viraram as costas para Jesus? E eu estou falando de um processo, porque Jesus morre muito jovem, aos 33 anos, e ele foi ali um jovem que passou por diversas situações difíceis na vida dele, mas ele venceu. E ele vai falar que se ele venceu, nós também podemos vencer, porque coisas maiores do que ele fez nós faríamos. Então entenda isso, entenda que o teu processo de crescimento está te estruturando a viver o propósito que Deus tem para você. E aí, para a gente já ir aqui, finalizando a nossa live, eu quero trazer para você algumas situações que você tem que exercer na sua vida para que você possa alcançar o nível da maturidade. Porque quando você atinge o nível da maturidade, é quando você está pronto para se tornar governador, trazendo aqui o que eu falei lá no início sobre José. É quando você está pronto para cumprir o teu propósito na cruz, que eu falei agora de Jesus. E se a gente for parar para analisar tantos outros ali, tantas outras pessoas que passaram pela Bíblia e que tiveram ali a vida duramente assolada, mas que estava em um propósito de crescimento, todos eles passaram por esse propósito, chorando, muitas vezes pensando em desistir. Quem é que não lembra aqui de Elias, quando ele é totalmente entristecido profundamente na sua alma e ele pensa em desistir, mas ele não desiste. Ele continua e ele recebe o propósito dele no final. Então, nós somos essas pessoas. Também estamos sendo assolados, também estamos doendo, estamos sendo feridos, mas nós temos um propósito a ser cumprido no final. E eu não estou falando de um final lá no final da vida, não. Pode ser que daqui 3 semanas você esteja pronto para viver o teu propósito. Não sei, quem sabe do tempo é Deus. Pode ser que daqui 10 anos, pode ser que daqui 30 anos. Teve o povo lá que saiu do Egito e ficou andando ali por 40 anos até que pudesse entrar na Terra Prometida. Então, como você se posiciona nesse teu tempo de dor é o que vai te levar mais rápido ao amadurecimento para viver o propósito. Todas essas pessoas, quando estavam amadurecidas, prontas, elas viveram o propósito. E se você ainda não está de posse do teu propósito, das tuas promessas, do milagre de Deus na sua vida, é porque você ainda está precisando ser ajustado. E quantas vezes forem necessárias quebrar o vaso para ele ser feito de novo e ficar perfeito, Deus vai fazer. Deus vai fazer. E não sinta pena de você. Não se sinta injustiçado, não. É Deus te corrigindo para te levar para a rota que Ele já apontou para sua vida. A melhor rota que existe é a que Deus aponta. E aí, quando você estiver pronto, Ele vai entregar a chave da sua vida, do veículo da sua vida nas suas mãos, para que você possa conduzir e chegar no seu destino final. É exatamente isso. Use esse tempo aí de dor para você descobrir o que Deus quer de você. Cresça com esse tempo. Se desenvolva, amadureça. Agora, deixa eu falar para você. A dor é o que habilita você para o destino. Você tem que estar preparado para tudo, se você quiser viver o propósito. Porque Deus não chama meninos, Deus não chama meninas. Deus, Ele chama adultos
para fazerem coisas de adultos. E aí, tem promessas de Deus para você, tem milagres de Deus para você, mas é necessário você estar na posição de adulto. Essa dor tá te habilitando para você chegar no teu destino. Essa dor tá te fazendo crescer. Não pense em nenhum segundo em parar. Por mais que você se sinta fraco, é na fraqueza que Deus aperfeiçoa o poder dele em você. Quando você estiver bem fraco, vai lá para os pés dele, clama, se humilha, recorra a ele. Você vai ver a glória do Senhor sendo manifestada dentro de você e coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Mas não coloca prazo para Deus, não. Deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Vai valer a pena. Vai valer a pena cada etapa que você está vivendo hoje, que está te impulsionando para o crescimento, que está te impulsionando para o nível de maturidade onde você vai receber as promessas que Deus tem para sua vida, onde você vai receber os propósitos que só encontra lá no destino final. Se posicione nesse tempo. Isso é o que vai acelerar ou retardar o teu propósito, o teu processo. Se você se posicionar no teu processo de crescimento, você vai acelerar o teu destino final. Mas se ali, nesse processo de crescimento, você só reclamar, você só se vitimizar, você deixar entrar no teu coração tristezas profundas, você vai estar retardando o teu processo. E não é isso que Deus tem para você. Você precisa aprender com o que está te acontecendo. E aí deixa eu entregar aqui para você, né, alguns pontinhos que eu separei aqui para que você possa alcançar esse nível de maturidade e receber o que Deus tem para você. Para que você seja logo conduzido ao teu destino, aos planos que Deus tem para sua vida. E só para lembrar, tá doendo? Deixa doer. É propósito de Deus. É crescimento. É raiz se aprofundando. É a semente germinando. São as etapas que vão te conduzir para o teu melhor tempo. Então, ó, anota aí. O primeiro, para você alcançar o nível de maturidade, abandone posições confortáveis. E eu tô falando de renúncias. Abandone essas posições, entre aspas, confortáveis. É necessário agora você se posicionar com a visão de crescimento. Chega de passar o dia todo na frente da televisão. Chega de assistir dorama o tempo todo e ficar ali suspirando pelo aquele romance fictício. Você precisa sair dessas zonas de desconforto, né? Porque passar o tempo todo na frente de uma televisão ou o dia inteiro numa rede social, olhando a vida dos outros, se comparando, posições que não te levam a crescimento, falando mal da vida das pessoas, sendo mesquinho, sendo uma pessoa perversa, vivendo de mágoas, de ressentimentos. Tudo isso precisa ser renunciado. Os prazeres da tua carne que você teima em fazer, tudo isso precisa ser renunciado para que você comece a crescer, para que você comece a atingir um nível de maturidade. Então, abandone posições, entre aspas, confortáveis, posições que não te desenvolvem, mas que te distraem do propósito, posições que só vão estar ali fazendo você definhar, fazendo a sua mente ficar atrofiada. É necessário você transformar a sua mente, como está lá em Romanos 12:2, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então é necessário, para que você viva algo maior na sua vida, sair dessas posições de conforto
Para de ver aquilo que não presta. Para de ter aquele comportamento que te sabota. Para de se nutrir com coisas que fazem mal para tua alma, para o teu eu, para tua essência. Pare com esses comportamentos prejudiciais. Renuncie. Isso vai te levar à maturidade. Segundo, busque por conhecimento. Expanda a sua mente. Buscar por conhecimento é você se movimentar. Ninguém, gente, vai crescer, vai ser usado por Deus se não tiver conhecimento para tal. Sei lá, de repente você sente que Deus quer te usar como um fisioterapeuta. Você precisa estudar fisioterapia. Você sente que Deus quer te usar como um missionário. Você precisa estudar a Bíblia. Você sente que Deus quer te usar como um advogado. Você precisa estudar direito. Então você precisa ler. Você precisa buscar conhecimento. Isso tudo faz parte do teu processo de desenvolvimento para você viver o teu propósito. Tudo isso vai estar ali, acelerando as tuas etapas do crescimento. Terceiro, rompa com o passado. É isso mesmo, de uma vez por todas. Rompa com o passado, para de ficar olhando para trás, porque quando você olha para trás, você deixa de olhar para frente. Quem vive olhando para o passado perde oportunidade de viver o extraordinário. Libera o perdão. É necessário. Libera o teu coração das mágoas, dos ressentimentos, do ódio, do desejo da vingança. Para de ficar olhando para trás e ficar ali alimentando coisas ruins. Desenvolvendo, cada vez reforçando esses traumas aí dentro de você. Você pode fazer diferente. É só você decidir não mais olhar para trás, perdoar o que aconteceu lá atrás, ou então pessoas que ficam olhando para trás porque viveu coisa muito boa, um amor lá atrás, uma paixão que você viveu e você tá preso naquilo. Para! Se já ficou lá atrás, não é mais seu. Não é mais seu, não te serve, não cabe mais em você. Deixa a vida entregar coisas novas para você. Abre essa mentalidade para receber o novo de Deus. Você precisa estar com uma nova mentalidade para receber o novo. Mentalidade de passado não recebe o novo. E aí, às vezes, você tá aí. Eu queria viver uma coisa nova. Eu queria que Deus fizesse algo na minha vida. Mas olhando para trás, desejando o passado, se alimentando do velho, isso não vai acontecer. Então, rompa com o passado, para Deus te entregar o novo. Chega de reter o novo, porque quando a gente olha para trás, a gente retém o novo. Quarto, aprenda a perseverar. Como é importante, gente, perseverar nesse tempo de crescimento. Como é importante estar perseverante, ter fé, ter esperança. Né? A palavra vai dizer para que você pense nas coisas que vêm do alto, né? Para que você pense nas coisas boas, porque isso vai encher o teu coração de esperança. Então, deixa o seu coração encher de esperança. Persevere. É perseverando que você vai chegar no teu destino final. É perseverando que você vai ser aquela árvore frondosa, onde você dá frutos que muitos vêm para se alimentar desses frutos. É apenas perseverando que você vai conseguir concluir as etapas do teu crescimento. E por último, e o mais importante, aprenda a depender de Deus. É nesse processo de crescimento, é nessa dor desesperadora que você está sentindo, é nesse cenário de injustiças e feridas, abandonos e traições que você está vivendo, que você tem que aprender a depender de Deus. Porque Ele é o único que nunca vai te desamparar, Ele é o único que nunca vai te abandonar, Ele é o único que nunca vai te decepcionar. E é Ele
que vai estar ali, colocando bálsamo nas tuas feridas e te capacitando para viver o teu propósito. Então, todas as vezes que você sentir que não está suportando, recorra a Ele. Faça um jejum. Ore. Clame. Por que muitas vezes, principalmente nós, mulheres, temos essa facilidade de fazer jejum intermitente para emagrecimentos, mas não colocamos jejum como causa de um crescimento, de um desenvolvimento? Jejuar diante de Deus é crescimento, é desenvolvimento. Se você nunca fez, comece a fazer. Tire ali o seu café da manhã, faça a sua refeição só na hora do almoço. Você vai sentir Deus mudando o teu ser. Isso é intimidade com o Senhor. E todas as vezes que a gente aprende a recorrer a Ele, nós estamos criando uma relação de intimidade, uma relação forte, uma relação onde você sabe aonde ir quando tudo está desmoronando na sua vida. E não só isso. Deus, Ele não é só para os nossos momentos de dores, não. Ele é também para os nossos momentos de felicidade. Ele está ali para compartilhar com você todos os momentos da sua vida. Então aprenda a ter intimidade com o Senhor, a depender dEle, a recorrer a Ele, a ir nos pés dEle, porque Ele tem a solução para a sua causa. Mas tira a ansiedade do seu coração, porque muitas vezes a gente vai até o Senhor, recorre a Ele, achando que naquele momento o milagre já vai chegar, ou que no dia seguinte, mais tardar uma semana, tudo já mudou na nossa vida. Nem sempre vai ser tão rápido assim a resposta. Às vezes é. De fato, a gente tem testemunhos de pessoa que dobrou o joelho e imediatamente o celular já tocou, alguém já bateu na porta e o milagre chegou. Mas tira essa ansiedade no seu coração, porque nem sempre vai chegar no tempo e na hora que você quer. Mas vai chegar, porque há garantia. Quem anda com Deus não se decepciona. A garantia que Deus te dá é de que se você é fiel, você é justo, de que você se renuncia, de que você é obediente à palavra dele, você vai receber o milagre que você tanto espera, se ele estiver dentro do propósito do Senhor. Porque não adianta a gente também querer que Deus faça o que a gente quer que Ele faça. A gente tem que entender que a boa, perfeita e agradável vontade é a de Deus, não a nossa. E a gente precisa diminuir o nosso eu, as nossas expectativas, para viver as expectativas que Deus tem para a nossa vida. Uma vez eu até publiquei lá no Instagram, agora há pouco tempo, e eu vou repetir aqui para vocês. Quando a sua vontade se alinhar com a vontade de Deus, aí ninguém te segura, ninguém te impede. Mas a nossa vontade precisa estar misturada com a vontade de Deus, porque não é sobre a nossa vontade, é sobre a vontade suprema do Criador. É sobre a vontade suprema do Pai Eterno, porque Ele sabe de todas as coisas. Olha só, Ele vê o que a gente não vê, Ele escuta conversas que a gente não escuta, Ele sonda corações que é impossível para a gente conhecer o coração humano, porque nem o nosso próprio coração a gente conhece. A palavra vai dizer que o nosso coração, ele é corrupto, ele é enganoso. Então apenas confia em Deus, porque se Ele tirou uma pessoa da sua vida, Ele sabe o que Ele está fazendo. Se Ele não trouxe essa pessoa de volta para a sua vida, Ele sabe o que Ele está fazendo. Se Ele fechou aquela porta para você, agradeça. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele tem coisas maiores para você, mas é necessário você ter calma para viver as etapas do teu crescimento, para aí estar pronto para viver essa coisa extraordinária que Deus tem para você no tempo dele, porque há um tempo perfeito para todas as coisas acontecerem debaixo do céu, tá lá em Eclesiastes. Há o tempo de chorar, há o tempo de se alegrar, há o tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar. Há o tempo perfeito para tudo. Então só descansa teu coração.
Porque durante essa dor que você está sentindo, a única coisa que Deus quer é que você aprenda com ela, para que você venha criar recursos emocionais, espirituais, para que você venha criar desenvolvimento pessoal, para estar apto a conduzir esse veículo que ele tem para a sua vida. O veículo que eu estou falando, gente, entenda, metaforicamente, o veículo da sua vida que vai te conduzir ao destino final. Então esteja apto a viver tudo isso que Deus tem para você, mas é no cenário de dor que você vai estar pronto para viver tudo isso. É nessa dor que você está sentindo que Deus está te desenvolvendo para viver coisas incríveis. Porque o que o olho não viu, o que o coração não sentiu, o que a mente humana jamais foi capaz de pensar, é o que Deus tem preparado para cada um que o busca. E não sou eu que estou falando isso. Está lá na palavra dele. Então busque ao Senhor. Busque nesse teu tempo de dor. Porque você vai estar criando estrutura para viver o extraordinário. Você percebe que eu falei ali da gestação, mas agora, para a gente finalizar, a criança, você que é mãe, você que é pai, você já viu ali o processo de crescimento, você que acompanhou, de repente, você é um tio, uma tia, acompanhou o crescimento de uma criança. Quando essa criança nasce, ela só está apta a tomar o leite, mais nada. Porque ela não tem estrutura no corpinho dela para aguentar outro tipo de alimento. Até que o intestino, o estômago, esteja pronto para receber coisas mais fortes, ela está se desenvolvendo. Se você der para uma criancinha de 1 mês de idade uma tigela de feijão, você mata essa criança. Ela não está pronta para comer aquela tigela de feijão. Vai precisar passar pelas etapas e se desenvolvendo e recebendo o suquinho e experimentando a frutinha raspada, comer o alimento amassadinho, para até ela chegar a comer uma coisa mais pesada, mais sólida. Porque senão ela morre, ela não tem suporte para isso. E isso é exatamente o que acontece com cada um de nós. Precisamos ter o suporte para comer coisas mais sólidas, coisas mais pesadas, que a gente só recebe quando estamos desenvolvidos em Deus. E Ele sabe quando nós estamos prontos para receber, porque Ele é Pai, Ele cuida, Ele acompanha o processo de crescimento e desenvolvimento de cada um dos seus filhos. E Ele não vai dar para você o que você não pode suportar, porque Ele não quer te matar, Ele não quer te perder. Então entenda que você está crescendo. Tá doendo? Deixa doer. É para crescer. É o teu crescimento. É o teu desenvolvimento. E se sinta orgulhoso por isso. Deus, Ele está te capacitando. Agora, pense para o que Ele está te capacitando. É nisso que você tem que focar. Entender qual é o teu propósito. Não focar na tua dor. Pare de olhar para o lugar errado. Bote a tua visão no lugar certo. E o lugar certo é entender qual é o teu propósito. É entender o porquê dessa dor. É entender o que Deus quer de você. Não é olhar para a dor e ficar se lamentando, chorando, reclamando, murmurando, se amaldiçoando, pecando contra Deus. Não. É entender o teu propósito. Desenvolva as tuas raízes. E você vai ver a árvore frondosa e frutífera que você vai se tornar no tempo certo, respeitando as etapas do teu crescimento. E é isso, gente. Deus dá o crescimento a tudo que tem vida no universo. Toda a natureza nasce, cresce e se desenvolve, porque o Senhor sustenta todas as coisas. Todo o sustento está nas mãos dele. Nada, absolutamente nada, fugiu do controle dele. E para a gente encerrar, eu quero profetizar na sua vida que esse tempo de dor vai ser o trampolim que vai te conduzir para o extraordinário. Esse tempo de dor, ele não é em vão na sua vida. Esse tempo de dor é uma escada que está gerando o teu crescimento.
é uma escada que vai te conduzir para o destino final que Deus tem para a sua vida. Eu profetizo na sua vida que você vai chegar no final da sua etapa de crescimento e você vai gerar muitos frutos, frutos saborosos, frutos doces, onde as pessoas terão prazer de consumi-los. Porque você não nasceu para sofrer, você nasceu com os propósitos e desígnios do Senhor. E você vai entender qual é o propósito que Deus tem para sua vida nesse processo de dor. Essa dor não é para te matar, essa dor é para te fazer crescer, essa dor é para te conduzir ao tempo extraordinário que está por vir para sua vida. E nada vai te tirar desse processo que Deus tem para você de crescimento. Nada vai impedir você de chegar no teu destino final, porque a chave do automóvel da sua vida que vai te conduzir para esse destino final já foi liberado para você. Apenas toma posse, apenas receba e saiba se posicionar no teu processo de crescimento, porque Deus está gerando em você coisas incríveis que você só vai ter acesso quando você estiver pronto para receber. Mas eu profetizo na sua vida que a sua mente não será tocada, que a sua mente será preservada pelo Senhor e que nenhum mal vai chegar até ela desorganizando, nenhum mal vai chegar até a sua mente te desestruturando, te fazendo ficar depressivo, nenhum mal vai chegar até a sua mente para dizer que você é incapaz e impedir você de receber o que Deus tem para você. A sua mente será preservada pelo Senhor e você vai ser curado das suas dores para viver para viver o extraordinário de Deus, para viver as coisas que Deus tem para você de uma forma maravilhosa. É isso que Deus tem para você. Toma posse aí dessa palavra e aprenda a se posicionar no teu processo de crescimento. Tá doendo? Deixa doer. É para crescer. Entenda isso. Tá bom, gente?